Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazendo mais uma ideia de chaveiro sustentável, tá? Então, você vai precisar de uma tampinha de garrafa PET como esta. Aqui eu vou utilizar a agulha 2,20 milímetros e bora começar! Para começar, nós vamos fazer o anel mágico. Na primeira carreira, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Feche o anel mágico. E para iniciar a segunda carreira, vou introduzir a agulha no primeiro ponto e aqui irei fazer 2 pontos baixos. Coloco o marcador no primeiro ponto e prossigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. No final, vamos ficar com 12 pontos. No lugar que está o marcador, vou fazer o primeiro ponto da carreira de número 3. Neste ponto, coloco o marcador no próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos. Vamos seguir com esta sequência: um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 18 pontos. Para a carreira 4, vou iniciar fazendo um ponto baixo. Marco este primeiro ponto. No ponto seguinte, irei fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, vou seguir fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E aqui neste ponto, irei fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. Vou seguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento por 5 vezes. Aqui no final da carreira, faço um ponto baixo apenas. Feche bem o anel mágico, faça um nó e corte o excesso de fio. Agora, vou introduzir a minha agulha apenas na alça de trás do ponto em BLO e vou fazer um ponto baixo, marco este primeiro ponto e vou seguir fazendo um ponto baixo
para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás do ponto. Uma das alças ficará livre. Para prosseguir, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, até cobrir o tamanho total da nossa tampa de garrafa PET. Então, agora eu vou introduzir a agulha nas 2 alças, marco aqui o primeiro ponto e vamos seguir fazendo 3 carreiras de ponto sobre ponto, cada uma com 24 pontos baixos. Para a próxima carreira, pego apenas a alça de fora do ponto, faço um ponto baixo, marco este primeiro ponto. Na sequência, vamos fazer mais 2 pontos baixos, pegando a alça de fora do ponto, sendo um ponto baixo para cada alça da base. Na sequência, vou introduzir a minha agulha na alça da frente e vou fazer 2 pontos baixos, ou seja, vou fazer um aumento aqui neste ponto. Vamos seguir fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada alça da base. Aqui nós estamos trabalhando na alça da frente do ponto. Feitos 3 pontos baixos, no ponto seguinte vamos fazer um aumento e seguir dessa forma por toda a volta. No final, vamos deixar uma sobra de fio para fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Para concluir a parte do vaso, coloque um pouco de cola de silicone ou cola quente no fundo, coloque a sua tampa e pressione bem. Deixe secar. Faça uma base na cor marrom escuro, das carreiras 1 a 4, e não feche totalmente o anel mágico. No finalzinho, deixe uma sobra de fio e faça um acabamento. Na sequência, vamos trabalhar com o fio verde, então faço nó corrediço e 12 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço um ponto baixo. Laço, na corrente seguinte faço um ponto médio, fico com 3 alças, laço, tiro as 3 de uma vez. Agora, irei fazer uma corrente e um ponto baixo pegando esta alça de trás da corrente. No mesmo lugar que eu fiz o ponto médio, irei fazer um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Agora, siga fazendo 4 correntes. Agora, aqui na base, nós vamos pular 3 pontos
Uma, duas, três. Aqui no ponto baixo, eu vou introduzir a minha agulha, busco esta alça que estava na agulha, passo por dentro do ponto. Faço uma corrente, introduzo a agulha no espaço das correntes e aqui irei fazer 2 pontos médios. Na sequência, vamos fazer 3 pontos baixos aqui dentro do espaço. Vamos pular um ponto aqui das correntes, na próxima faço um ponto baixíssimo. Agora faça 5 correntes. E vamos pular aqui na base 3 pontos, sem contar com as correntes. 1, 2, aqui no terceiro, introduzo a minha agulha, busco a alça das correntes e passo por dentro deste ponto. Faço uma corrente. Na sequência, vamos fazer um ponto médio, 3 pontos altos dentro do espaço das correntes. Para prosseguir, faço 3 pontos baixos dentro do espaço. Pulo uma corrente aqui da base, na próxima introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 6 correntes. Retiro a minha agulha do trabalho e aqui na base, sem contar com as correntes, eu vou pular 4 pontos. Busco a alça aqui das correntes, passo por dentro do ponto. Faço 2 correntinhas e na sequência trabalho 5 pontos altos dentro do espaço das correntes. Agora faço um ponto médio e 3 pontos baixos aqui dentro deste espaço. Pulo uma corrente aqui da base, na próxima faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 6 correntes. Agora vou pular 5 pontos, sem contar com a corrente inicial. Aqui no quinto ponto, introduzo a agulha, passo a alcinha por dentro do ponto. Faço 2 correntes, 5 pontos altos dentro do espaço das correntes. Faço um ponto médio e 3 pontos baixos dentro do espaço.
ficará dessa forma. Aqui na última corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, faço 2 correntes, pulo a primeira, aqui na próxima, faço um ponto baixíssimo, finalizando o ponto picô. Agora, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o início. Então, para cada corrente da base, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, nós vamos fazer uma corrente, pulo esta primeira corrente aqui na próxima alcinha de cima do ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, pegando só a alça de fora do ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto médio, uma correntinha, faço um ponto baixo aqui na alcinha de trás da corrente. Faço um ponto baixo aqui na base do ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Na sequência, vamos fazer 4 correntes. Vou introduzir a minha agulha no ponto baixo que fiz em cima do ponto médio. Passo a laçada por dentro do ponto, faço uma correntinha. Dentro do espaço das correntes, trabalho 2 pontos médios. Aqui dentro do mesmo espaço, faço 3 pontos baixos. Pulo um ponto da base e no próximo faço um ponto baixíssimo. Para prosseguir, nós vamos fazer 5 correntes. E vou introduzir a agulha no terceiro ponto. Então, não vou contar com a corrente inicial, pulo 1, 2, aqui no terceiro, introduzo a agulha, passo por dentro do ponto, faço uma corrente, um ponto médio dentro do espaço. Na sequência, faço 3 pontos altos. E dentro deste espaço, vamos fazer 3 pontos baixos.
Na sequência, pessoal, vou pular um ponto da base. No próximo, faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 6 correntes. E aqui na base, introduzo a agulha no quarto ponto, sem contar com a correntinha inicial. Na sequência, faço 2 correntes e dentro do espaço trabalho 5 pontos altos. Para prosseguir, vamos fazer um ponto médio e 3 pontos baixos dentro do espaço. Pulo um ponto da base e no próximo faço um ponto baixíssimo. Faço 6 correntes. Introduzo a minha agulha no quinto ponto, sem contar com a corrente inicial. Faça 2 correntes, 5 pontos altos dentro do espaço. Faça um ponto médio e 3 pontos baixos dentro do espaço. Trabalhe um ponto baixíssimo no último ponto baixíssimo. Faça uma corrente e corte. Você pode fazer quantas folhas você quiser ou achar necessário. Agora, com a base marrom, nós vamos colocar uma ou 2 folhas. Então, é só passar estas sobras de fio por dentro do anel mágico. Então, introduzo a agulha aqui no avesso da peça e passo as sobras de fio da folha. E aqui você pode colocar 2 folhas, se você quiser, 3, tá? Mas aqui eu vou deixar só uma para você poder ver melhor o acabamento, tá? Então, aqui no finalzinho, a gente dá alguns nozinhos, aperta bem. Se precisar, pode passar um pouco de cola. Agora, nós vamos juntar as 2 partes. Então, você vai pegar a primeira parte do vasinho, tá? Vai pegar uma agulha de tapeceiro e nós vamos costurar desta forma, passando pela alcinha que deixamos lá na última carreira do vaso e fazendo sempre o mesmo movimento, ó. Então, vou pegar uma alcinha da terra e uma alcinha do vaso, sempre na mesma direção, ó. Pego esta alcinha do ponto, a alcinha de fora do ponto e a outra alcinha que já estava disponível. E vou fazer isso por toda a peça, tá? É super simples esta costurinha aqui.
Antes de finalizar a costura, não esqueça de colocar um pouco de fibra sintética dentro da sua peça e continuar fechando totalmente. Esse processo aqui é bem rápido mesmo, tá? Depois é só fazer um pontinho de acabamento e esconder o fio por dentro da peça. Para finalizar, pessoal, eu vou utilizar uma argola para chaveiros e vou colocar aqui bem no ponto picô, tá? Você pode colocar onde você preferir, onde for melhor para você, tá bom? Então, ele ficou dessa forma, pessoal. Além de um belo chaveiro, você também pode utilizar essa peça como um item decorativo aí para o seu ateliê, presentear suas clientes e amigas. Eu tenho certeza que elas vão adorar esta peça. E se você quiser algo mais simples, mais simbólico mesmo, você pode fazer apenas a folhinha da costela de Adão, que também vai ficar um chaveiro maravilhoso que você pode trabalhar com diversos fios, tá? E esse é o resultado da nossa peça de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até mais!